Boa tarde, amados amigos e irmãos aqui presentes, aos ministros e congregações em diferentes países, também ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá no Brasil. Todos los aqui presentes, que Deus nos E também a todos os aqui presentes, que Deus nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos o programa divino correspondente a este tempo final. Leiamos em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 ao 24, onde nos diz: Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião, em nosso estudo bíblico da Escola Bíblica de Domingo, é as bênçãos contidas na primogenitura. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Na leitura que nós tivemos aqui, nos fala da congregação dos primogênitos, composta pelos crentes em Cristo, que estão sob o novo pacto. Esses são os membros do livro da vida do Cordeiro, inscritos no céu, desde antes da fundação do mundo. E eles são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual São Paulo nos falou na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, e diz: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A casa de Deus, sob o novo pacto, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo. Essa casa vai crescendo de etapa em etapa, de era em era, na medida em que, como corpo místico de crentes, vai sendo construída.
através de las diferentes E através das diferentes etapas da igreja, construido el lugar santo foi construído o lugar santo desta casa. este tiempo final. E nesse tempo final se passa a construção do lugar santíssimo, que é a parte mais importante da casa de Deus. Tanto lá no tabernáculo Como el templo, que Moisés construiu, como no templo que o rei Salomão construiu. el lugar santísimo era O lugar santíssimo más importante, era o lugar mais importante, el arca del pacto pois lá estava a arca do pacto, de la ley, com as tábuas da lei. maná en una vasija de oro también, Também o maná numa vasilha de ouro. rocío también, E a vara de Araão que reverdeceu. el arca del pacto tenía E, sobretudo, a arca do pacto tinha a tampa ou a cobertura chamada de propiciatório, estaban dos querubines sobre de oro, o qual en medio de los dos querubines estavam dois querubins de ouro. E no meio dos dois querubins de ouro estava a presença de Deus, na nuvem o columna de fuego ou na coluna de fogo, guió al que pueblo hebreo guiou o povo hebreu pelo deserto. Por eso es tan importante el lugar santísimo Por isso, o lugar santíssimo é tão de importante, Dios, porque é o lugar de morada de Deus, lugar del trono é o lugar de Dios, do trono de Deus, tabernáculo que construyó no tabernáculo que Moisés construiu el rey Salomón, e no templo que o rei Salomão construiu. E é assim também para o templo espiritual, del Señor a igreja do Senhor Jesus Cristo. en el templo que construyó el rey Salomón. También fueron colocados dos No templo que o rei Salomão construiu, cubiertos de oro. também foram colocados dois querubins de madeira cobertos de ouro. Siguiente, E, por consequência, espiritual de Cristo no templo espiritual de Cristo, también en el lugar santísimo, os dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro cubiertos de oro, estarão também no lugar santíssimo. y el oro representa A oliveira representa a humanidade e o ouro representa a divindade. los dos olivos. Aí é onde aparecerão Capítulo as duas oliveiras do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14, y también Zacarías capítulo 4 versos 11 e também de Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14. el templo espiritual de Cristo É na casa de Deus, no templo espiritual de Cristo, o qual está sob o novo pacto, está y estará onde esteve, presencia de Dios, está e estará a presença de Deus su iglesia, na sua igreja, su cuerpo místico, no seu corpo místico de crentes, que son también que também hijos de Abraham por la são fe, filhos de Abraão pela fé em Cristo. y por consiguiente son los primogénitos, E, consequentemente, são escritos en el cielo, os primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde del mundo. antes da fundação do mundo. Por eso es que el apóstol Por San isso Pablo nos é que o apóstolo São Paulo, en Romanos capítulo 8 versos por isso é que o apóstolo São Paulo, adelante, na carta aos Romanos, capítulo 8, todos los que son versículos 14 em diante, nos disse: estos porque son todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de iglesia del Deus. Señor, Esses são os membros da igreja el templo espiritual, do Senhor Jesus Cristo que formam o templo espiritual de Cristo. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar Porque vós não recebestes o espírito de escravidão recibido el espíritu para outra vez estardes em temor, mas vós recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. que somos O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. de Dios, E se nós somos filhos, con Cristo, logo somos herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. todos E agora, los creyentes en todos os crentes em Cristo nascidos de novo
formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. heredero de Dios, São herdeiros de Deus con Cristo, e co-herdeiros com Cristo, aquello de tudo aquilo que Cristo é herdeiro. heredero. Y por consiguiente, E como consequência, todas las bendiciones de la todas as primogenitura bênçãos da primogenitura pertenecen a Cristo, pertencem a Cristo a e su iglesia, à sua a igreja, los creyentes, aos crentes em Cristo, que são herederos de Dios, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Senhor. la heredad o herencia de la A primogenitura herança da primogenitura de 12 partes muy tem importantes. duas partes muito importantes. Parte de los reinos A celestiales, parte con do todas reino las celestial, bendiciones que hay ahí, com todas as bênçãos parte que del há reino aí, terrenal, con todas las e a bendiciones parte do reino terreno, com todas as bênçãos que o reino terreno terá. Porque os crentes em Cristo, con la bendición com de a la bênção da primogenitura, primogenitura, com o Espírito Santo, toda la herencia tem toda a herança de Deus, como coherederos como co-herdeiros com Cristo, Cristo, nuestro Salvador, o nosso que es el Salvador, primogénito que é de toda o primogênito la creación de toda a criação. y el unigénito. E é o Todos unigênito, los demás porque vienen de todos Cristo, os demais vêm de Cristo por meio do novo en nascimento, el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José, Por isso, quando extendió sus brazos sobre los hijos de José, Jacó foi abençoar aos filhos de José, en forma de cruz sus brazos, y estendeu colocó seus la braços derecha sobre os Efraín, filhos de José e colocou seus braços em forma de la cruz. colocó Colocou a mão sobre direita el otro hijo, sobre Efraim e colocou a mão esquerda sobre o outro filho de José. colocó la mano derecha sobre Colocou a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés, de José filhos de José, por medio de su esposa, por meio da sua esposa gentia, cual representa que la representa iglesia a igreja gentia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. y sus hijos. E Aquí observem bem ven ustedes, que aqui son os seus filhos los que heredan são os que herdam la bendición de la a primogenitura bênção da primogenitura que había perdido uno que o filho maior de Jacó tinha perdido. había perdido el hijo mayor de Jacob y por consiguiente esa E bendición como consequência, pasó essa bênção passou a José a José. y de José pasó E de José a sus hijos. passou aos Y la seus parte más filhos. importante de esa bendición E a pasó parte mais importante dessa bênção passou a Efraim. Primera de Crónicas, capítulo No 5, primeiro livro de verso Crônicas, 9, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Quanto mas aos como filhos de era predilecto Rubem, de su padre, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. bien que Judá llegó a ser Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, y el e príncipe dele veio o soberano.
mas el derecho Porém, de a primogenitura foi de José. el primogénito O primogênito hereda la bendición herda a bênção dupla doble y los demás e os son el demais primogénito que não são heredan solamente primogênitos porción herdam somente uma porção da herança do seu pai. en la bendición de la primogenitura para Na bênção da primogenitura para Efraim, Efraín, dice el capítulo 48, versos 13 en adelante del Génesis, dice: no capítulo 48 do Gênesis, versículos 13 em diante, diz: Efraín a su derecha E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, y Manasés à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Entonces Israel extendió su mano Mas Israel estendeu a sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, sobre la cabeza de e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, colocando así dirigindo as suas mãos propositadamente, era el primogénito, não obstante Manassés ser o primogênito. y bendijo a José diciendo: E abençoou a José e disse: en cuya O presencia Deus em fueron cuja buscados presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, el Dios que me mantiene, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, liberta de todo o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. en medio E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. ponía la mano Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, y así la e mano tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a la cabeza à de Manasés. cabeça de Manassés. Y dijo José a su padre: E José disse a seu pai: no así, padre mío, Não assim, meu pai, porque este es el porque primogénito. este é o Pon tu primogênito. mano derecha sobre su Põe a cabeza. tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Hijo mío, Eu sei, meu filho, eu sei. también él vendrá Ele também será um povo, y será engrandecido. também ele será Pero su grande. hermano menor será Contudo, más o grande seu que él. irmão menor será Su maior do que descendencia ele, formará multitud e de a sua naciones. descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Antes de E Manasés. colocou a Efraim diante de Manassés. Aquí, en la bendición de la Aqui, na primogenitura, bênção da la primogenitura, formación de muchas está naciones a formação de muitas nações. sobre Bênção essa que caiu sobre Efraim. Efraín. Efraín Efraim representa a los creyentes en Cristo bajo el nuevo pacto. aos crentes em Cristo sob o novo pacto. José tuvo una esposa. Assim vejam que José teve uma esposa gentia. Encontramos E encontramos que os dois filhos eram hebreos hebreus y gentiles, e gentios. una mezcla de hebreos. Uma mistura de hebreus e gentios. La bendición de la primogenitura. A bênção da primogenitura. Como vino a José, Vejam vocês como veio a José. vino para E, consequentemente, veio para os filhos de José. la bendición de la primogenitura tiene dos partes, la que le toca a Efraín, que formará multitud Assim, de naciones,
A bênção da primogenitura tem duas partes. Aquela que corresponde a Efraim, que formará a multidão de nações, o que por meio do Evangelho esteve se difundindo essa bênção da primogenitura e, consequentemente, a bênção representada em Efraim corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma bênção que tem a ver com o celestial e com o terreno, com o reino celestial e com o reino terreno. Ou seja, os crentes em Cristo, na bênção da primogenitura, na bênção do Espírito Santo, obtêm a adoção como filhos e filhas de Deus e, consequentemente, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Senhor, de tudo o que Cristo é herdeiro. E de tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo que têm a bênção da primogenitura também são. Na bênção da primogenitura estão todas as bênçãos de Deus, do presente, do futuro e por toda a eternidade. Como consequência, toda a bênção divina para os crentes em Cristo está incluída na bênção da primogenitura. Por isso, na leitura que nós tivemos, falando dos crentes em Cristo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, que foi a leitura que nós tivemos, e na carta aos Gálatas, nos disse para que a bênção de Abraão passasse aos gentios. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23, disse: mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. A congregação dos primogênitos é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Escritura nos diz que nós somos criaturas primogênitas de Deus. E, consequentemente, nos corresponde as bênçãos celestiais e terrenas. E na bênção da primogenitura, o Messias príncipe tem 4 títulos de filho. Filho de Abraão e, consequentemente, herdeiro de todo o território e de todas as bênçãos que foram dadas a Abraão, todas as promessas. E o filho de Abraão está representado em Isaque. Como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono de Davi e do reino de Davi. Como filho do homem, ele é o herdeiro do planeta Terra, com todos os reinos do planeta Terra, que terá no reino milenar e por toda a eternidade.
E como filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra também. Ou seja, com o título de filho de Deus, inclui toda a criação. Ele é o herdeiro dos céus e da terra. E todas as bênçãos que há sob esses títulos de filho são compartilhadas com os crentes em Cristo, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo e sua Igreja são esposo e esposa em termos espirituais. E quando se completar o número dos crentes em Cristo que forma a sua igreja, o que se completará na era de pedra angular, Cristo completará sua obra de intercessão no céu. Como sumo sacerdote, sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nossos nomes, desde antes da fundação do mundo, e fará a sua obra de reclamação. Reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. E lá no céu, encontramos que será realizada a festa maior, a ceia das bodas do Cordeiro, quando Cristo e a sua igreja serão investidos como rei e rainha para governarem no planeta Terra, como filho de Davi, se assentando no trono de Davi, e como filho do homem, para governar sobre o planeta Terra completo. Ou seja, há uma grande bênção para quando se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Essas bênçãos estão incluídas na bênção da primogenitura, estabelecida na Bíblia para ser cumprida neste tempo final. A salvação é uma das bênçãos da primogenitura e, consequentemente, a bênção de Abraão passou aos gentios, à igreja do Senhor Jesus Cristo, para nos abençoar no reino de Deus. Vejam no capítulo 1 de Efésios, versículos 13 em diante nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, tudo isto veio da parte de Deus. Você e eu não escolhemos isso, mas fomos destinados, predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça,
que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Aqui também nos fala de herança. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Desde antes da fundação do mundo, Ele nos eligió. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Por isso, no tempo que nos correspondeu viver, escutamos a voz de Cristo por meio do Evangelho, como ele disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. São João, capítulo 8, versículos 47 e 48. E também no capítulo 8, versículos 54 ao 58, onde disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo falando de si mesmo. E mostrou que ele é antes de Abraão. E no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 30, nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção do corpo, que será a nossa transformação, como nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18 em diante, que diz: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação dos filhos de Deus, essa adoção, essa redenção, será quando os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados, jovens, eternos. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados quando os virmos. E então todos nós seremos jovens, aparentando de 18 a 21 anos de idade, com corpos eternos, jovens e glorificados, iguais ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme está juntamente, com dores de parto até agora, e não só ela,
Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A adoção será a redenção do corpo, ou seja, a nossa transformação. E então obteremos a imortalidade física ao estarmos nesses corpos físicos glorificados, que estão prometidos para serem recebidos pelos crentes em Cristo do nosso tempo e dos tempos passados. Para isso é a segunda vinda de Cristo no último dia, a qual está prometida para ser manifestada ao se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, São Paulo nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. O que ele fará na sua segunda vinda? Transformará os nossos corpos, e aos que morreram, os ressuscitará em corpos glorificados. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Com esse poder que ele tem para sujeitar a si todas as coisas, é que ele nos transformará na sua segunda vinda, quando nos dará fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. A fé para o rapto girará em torno da sua segunda vinda. O mistério da sua segunda vinda será um mistério que Cristo, o anjo forte do Apocalipse 10, estará revelando ao falar com essa voz de trombeta e 7 trovões emitirem as suas vozes. E assim nos abrirá o mistério da sua segunda vinda e nos dará a fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E então nós teremos a plenitude de todas as bênçãos da primogenitura sendo materializadas, aquelas que ainda não tenham sido materializadas. Teremos a vinda do Filho do Homem com os seus anjos na etapa do lugar santíssimo, na etapa de pedra angular. E isso trará uma manifestação plena de Deus na sua igreja no último dia, quando cumprirá a visão da tenda. Portanto, estejamos preparados, porque algo grande está se preparando da parte de Deus. Uma grande bênção contida na bênção ou nas bênçãos da primogenitura para os crentes em Cristo e depois para o povo hebreu. O povo hebreu terá uma grande bênção neste tempo final. Por isso, oremos por Israel, porque Deus lhe tem uma grande bênção neste tempo final. Assim, terá a bênção de Manassés, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo terá a bênção de Efraim no tempo final. As bênçãos contidas na primogenitura, todas as bênçãos de Deus contidas nas Escrituras e contidas na primogenitura pertencem a Cristo e à sua igreja. Cristo e a sua igreja são herdeiros, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é co-herdeira de todas as bênçãos celestiais.
Cristo, o Messias del príncipe, reino terrenal. é o herdeiro do reino celestial e do reino terreno. Y su iglesia E a sua igreja heredera con Cristo, é co-herdeira com Cristo, que es porque la que está señalada, é a que está assinalada como la que tiene los aquela miembros, que tem os membros primogênitos de Deus, los nacidos de nuevo, os nascidos de novo, en el reino de Dios, nascidos no reino de Deus, e, consequentemente, tienen las bendiciones. têm as bênçãos da primogenitura. O sea que toda bendición de Dios nos Ou seja, todas as bênçãos de Deus nos pertencem como herdeiros co-herdeiros por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. recuerden Recordem sempre títulos de hijo, hijo de Dios, dos heredero títulos de filho, filho de de Deus, los cielos y la tierra. herdeiro dos céus e da terra. Esa es su herencia. Essa é a sua herança. Hijo, Filho de Davi, heredero, herdeiro do trono de Davi e do reino de Davi. hijo de Abraham, Filho de Abraão, heredero de todo, herdeiro de tudo que foi prometido a Abraão. y por consiguiente, E, consequentemente, herdeiro do território de Israel completo. hijo del hombre, Filho do homem, heredero herdeiro del planeta do Tierra. planeta Terra. En alguna ocasión hablaremos Em alguma ocasião falaremos mais claro, porque tudo isso está contido no mistério do sétimo selo, en el misterio de la segunda venida de Cristo. no mistério da segunda vinda de Cristo para este tempo final. Portanto, Es abierto hasta donde está aberto. Até onde pode ser aberto? Até o momento. sepan Para que saibam que hay que há grandes bênçãos contidas en la na primogenitura. primogenitura. Como primogénito de Dios, cada Como creyente primogênito de Deus, cada crente em tiene Cristo grandes bendiciones tem en el grandes reino bênçãos no reino de de Deus Dios para nuestro para o nosso tempo, para el reino para o reino milenar y para toda. e para toda a eternidade. Dios está llamando y juntando sus escogidos, sus primogénitos Deus está chamando e juntando os escolhidos, de la vida del os seus primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do formaría mundo. la iglesia del Señor Esteve juntando a todos que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo juntando, no templo espiritual de Cristo. va a completar Neste tempo final, completará a sua igreja. su cuerpo místico de creyentes Completará. en la edad del trono, Completará o seu corpo místico de crentes na era do trono, na era de pedra angular, onde estarão as grandes bênçãos de Deus prometidas para serem manifestadas neste tempo final, la casa del onde a casa, o templo espiritual, a igreja, será cheia da glória de Deus na vinda do Senhor y su manifestación e na de su venida. manifestação da sua vinda, Dios se va a manifestar en toda su plenitud en su onde Deus se manifestará em toda a plenitude na sua igreja, a sus hijos, adotará seus va a filhos, transformar y todos vamos a ou tener seja, os cuerpos transformará. glorificados, E todos nós teremos corpos eternos e glorificados. cuerpo glorificado, Todos nós teremos corpos semelhantes ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. E isso está muito próximo. ¿Por qué no ocurrió en edad? Por que não ocorreu nas eras passadas? Porque es para heredar Porque é para a era de pedra angular. esas bendiciones Essas bênçãos estão contidas contenidas en la na primogenitura para serem manifestadas neste tempo final. Nos ha tocado el privilegio de vivir E nos correspondeu o privilégio de viver neste tempo final, no tempo da etapa de era de pedra angular, na etapa do trono do Senhor Jesus Cristo, no seu templo espiritual. por tanto Portanto, preparados, estejamos preparados, esperando esperando esa manifestação essa manifestação de las bendiciones das bênçãos da primogenitura correspondentes a este tempo final, para recibir la para recebermos a fé, para ser para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. las bendiciones As bênçãos contidas
en la na primogenitura. primogenitura. Todas las bendiciones Todas as bênçãos que foram faladas allá lá por Moisés, por Moisés, depois por Josué, están contenidas estão contidas para los creyentes en Cristo, los primogénitos. para os crentes em Cristo, os primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Por lo tanto, Portanto, la adopción a adoção o redención de ou a redenção do nosso corpo está dentro está dentro de las promesas, das promessas, de las bendiciones das bênçãos contidas en la na primogenitura, bendición de nas bênçãos do céu y bendición de la e tierra bênçãos da terra, para para todos los todos os crentes em Cristo nascidos no corpo místico de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Llamando y juntando E ainda segue chamando e juntando no seu corpo místico para completar. aqueles que faltam por completar a sua igreja. Portanto, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, Hacer en estos momentos y poderá fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo receba no seu reino, para el cual puede pasar al frente y para o qual pode passar até aqui na frente, e estaremos orando por você. se encuentra Se você se encontra em alguma outra nação, pode passar aí na frente le recibe su para que Cristo y con sangre o receba em seu reino, o perdoe, o limpe de todo pecado com seu sangue, o batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você. Dios tiene muchos pueblos, Deus tem muitas pessoas, no solamente en não somente em Porto Rico, mas en toda la América em toda a América Latina, en Norteamérica na América do Norte y demás naciones e nas demais nações. Ele está chamando-as neste tempo final para completar para completar a sua igreja darle las bendiciones, e lhes dar as bênçãos da primogenitura, la resurrección de los muertos a ressurreição dos mortos em Cristo é uma y la delas. transformación de los vivos E a transformação dos vivos também é uma dessas grandes bênçãos que há para todos os primogênitos escritos en el cielo, en el libro, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. en los demás países pueden continuar. Em outros países podem continuar chegando aos pés de Cristo. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Con nuestros ojos Com nossos olhos fechados y nuestros e nossos rostos inclinados. Padre celestial, Pai celestial, Señor Jesucristo, eu venho a Ti, vengo a ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. recíbeles en tu reino. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora repitan conmigo. E agora repitam comigo essa oração, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Señor, Senhor Jesus Cristo, escucha eu escutei a pregação do Teu Evangelho y nació tu fe en mí e a Tua fé nasceu em meu coração. con toda mi alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creo en tu primera venida. Creio na Tua primeira vinda. Nombre como el único nombre. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creo y- en tu muerte en la cruz del Calvario. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, Expiación. como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconozco que soy pecador. Reconheço que eu sou pecador Un Salvador. e necessito um Salvador, um Redentor. Doy testimonio público de tu fe en mí. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te ruego perdones. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, Con Espíritu Santo. que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas um novo nascimento em mim. Quiero nacer en tu reino. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo no Teu reino. Haz una realidad en mi vida. Faça a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário uma realidade em minha vida. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém.
Y ahora los que han venido a los pies de Cristo E agora os que vieram aos pés de Cristo perguntarão: ¿cuándo me pueden quando bautizar? podem me batizar? Cristo dijo, el que Porque ide por Cristo todo el disse: mundo y predicad ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versos 15. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. En Cristo, Porquanto vocês creram em Cristo, podem ser batizados. y que Cristo les bautice con Espíritu Que Santo. Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. En agua, O batismo na água é tipológico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. el mismo Cristo fue O bautizado próprio Cristo foi batizado por João Batista. y cuando subió, E quando Cristo saiu das águas batismais, Espíritu Santo vino o sobre Espírito Santo veio sobre ele. y ahora E agora corresponde a cada correspondeu a cada um de uno que vocês han sido bautizados que ainda não foram batizados, serem batizados no nome do Senhor, para que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. en agua la persona No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. estábamos en Cristo Estávamos em Cristo cuando él vino a la tierra quando ele veio à terra y eternamente estábamos e estávamos eternamente em Cristo, como estávamos em nosso Pai terreno, no nosso corpo terreno, así también assim também estávamos em nossa alma nuestra alma em Cristo. y por consiguiente E, consequentemente, cuando él vino a la tierra quando ele veio à terra, estábamos en él, estávamos nele. cuando él murió Quando ele morreu, estábamos en él, estávamos nele. cuando él bajó al infierno Quando foi sepultado estábamos en él, y cuando resucitó e desceu ao inferno, estamos con él. Por lo tanto, estávamos nele. E quando ressuscitou, ressuscitamos com ele. Portanto, somos parte dele. cuando somos bautizados estamos identificándonos E quando nós somos batizados, estamos nos identificando com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. como lo hacían, Como os apóstolos faziam, se ha continuado haciendo en la e se continuou fazendo da mesma forma mística de Cristo, en no la corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados. Portanto, Cristo les bautice podem ser batizados, que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. continuaremos viendo Continuaremos nos vendo viernes y el próximo na próxima sexta-feira e no próximo domingo. estaré Com a ajuda de Deus, estarei com vocês novamente. les bendiga y hasta el Que próximo Deus os abençoe e até na próxima sexta-feira e no próximo domingo, com a ajuda de Deus. bendición de Cristo. As bênçãos de Cristo estejam com todos vocês. As bênçãos de Cristo, as bênçãos da primogenitura. Essas são as bênçãos para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Deus os abençoe e que todos tenham Buenas tardes. uma boa tarde.